Boa noite. Vamos iniciar mais um episódio do nosso podcast, o podcast Saúde da Cabeça aos Pés. Hoje eu trago um convidado muito especial que me deu a honra de conversar comigo, nada mais, nada menos do que Adão Alves da Silva Neto, podólogo, formado pelo SENAC, licenciado em Educação Física e pós-graduando de Biomecânica Clínica. Boa noite, Adão. Boa noite, Valéria. Tudo bom contigo, meu anjo? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Tudo ótimo. Primeiro, muito obrigado por atender meu convite, vir bater esse papo aqui comigo para informar as pessoas sobre biomecânica, que é o assunto da nossa pauta de hoje, falar um pouco de saúde, de podologia e tudo que surgir aí no meio do caminho. Opa, vamos embora, vamos fazer um bate-papo. Falar de podologia é sempre algo gratificante para mim, viu? Conta um pouquinho da tua trajetória, como é que você ingressou na podologia, se foi depois que você fez o curso de educação física ou antes. Conta um Certo. pouquinho aí. Então, na verdade, assim, eu uma questão, por exemplo, de material com cartório, com escritório, então entregar roupa, por exemplo, em algumas lojas. Então, essa era a minha jornada e foi minha jornada por um bom tempo, né? Por volta ali do ano de 2005, eu tinha mudado de cidade, eu morava em Minas, né? O meu sotaque entrega um pouquinho, só que na verdade eu sou nascido em Barretos, né? Aqui no norte do estado de São Paulo, e eu comecei a fazer o curso de podologia meio que por ocasião, né? Eu fazia administração de empresas na época, estava no primeiro ano, mas eu não conseguia me encontrar nesse curso, né? Admiro muito quem conseguiu concluir o curso. E então eu comecei em 2006 a fazer o curso, aliás, em 2008 terminei esse curso, né? Em 2009 eu passei no processo seletivo para contratação de docente do SENAC de São José do Rio Preto e estou aqui até hoje, né? Em São José do Rio Preto trabalhando aqui. Eu sou casado com uma podóloga, a qual a gente se conheceu no curso, né? Já estamos juntos aí, eu e a Jaqueline já há quase 16 anos, coitada, né? Teve jeito, né? Quis casar, virou o que virou, tadinha. A gente tem um filho junto, lindo, maravilhoso. Nós temos uma clínica aqui também, né? A Hope Podologia, que existe no mercado aqui de Rio Preto já, desde quando nós mudamos para cá. A educação física, ela se tornou uma necessidade na minha parte da minha formação, principalmente pela questão, por exemplo, da necessidade de você fazer uma faculdade. E na época não tinha faculdade de podologia aqui em Rio Preto. Hoje já tem, né? Existe uma faculdade aqui que ministra esse curso de bacharelado. Entretanto, na época que comecei a fazer a faculdade, não tinha. Então, a educação física ela foi uma opção que a gente encontrou justamente para depois abrir portas que somente uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, uma livre docência, isso consegue permitir para nós. Então, a educação física ela foi um degrau para eu subir nessa escala da minha evolução profissional, né? E tem muito colega que pergunta assim, poxa, mas você fez educação física, o que isso agrega na podologia? Agrega muito na podologia. Acho que faculdades como educação física, fisioterapia, enfermagem, biomedicina, elas agregam bastante dentro da área da podologia, né? Cada uma com o seu conhecimento específico, evidente, né? Que a gente olha para o podólogo, a gente vê que o podólogo ele tem um pouco de físio, tem um pouco de enfermeiro, tem um pouco de biomédico, tem um pouco de fisioterapeuta, Um pouco de esse é o podólogo. psicólogo. Um pouco de psicólogo, né? Isso, ou seja, tem um pouco de tudo, né? Costumo brincar assim, conselheiro amoroso, espiritual também, a gente faz de tudo um Exatamente, pouco, viu? exatamente. E você tinha noção que a podologia ia trazer esse reconhecimento tão bacana para você, Adão? Na verdade, ô Valéria, eu vou te ser sincero, eu não tinha ideia nenhuma, porque a gente vem de família simples, a gente nunca pensa, né?
aonde a gente quer chegar de acordo com os exemplos que a gente tem ao nosso redor, né? Sim, Hoje, eu vou te ser sincero, de todos os estados do Brasil hoje, eu devo conhecer nada hoje aí, acho que uns 14, 15, ou seja, bem mais da metade. Já viajei bastante, que né, pelo legal. país afora, Com a podologia, levando a podologia. levando a podologia, né? Eu comecei a ministrar cursos pelo Brasil em 2016, e nessa brincadeira toda, para o Nordeste já fui diversas vezes, algumas viagens programadas ao longo desse ano de 2023 também, para o Norte, para o Sudeste, para o Sul, Centro-Oeste, ou seja, inclusive para fora também, a gente tem também aí, daqui a alguns meses aí, em maio, uma jornada de podólogos brasileiros no Chile, né? Então nós vamos para lá também, levar o que a podologia brasileira está desenvolvendo para os colegas nossos chilenos. Então, quando você falar bem assim hoje, né, Adão, se você encontrasse com o Adão de 13 anos atrás, você acha que ele acreditaria nisso? Tenho certeza que ele, Adão, não acreditaria que a podologia fez na minha vida. E da mesma forma que ela contribui para a minha vida, eu quero poder contribuir para a vida de outro colega, porque se eu estou vivenciando uma coisa hoje, é porque eu tive o potencial e o mesmo potencial que o meu colega também tem. Então eu quero também poder ajudar ele a viver essas experiências, né? Sim, Em que a sim, podologia traz para nós. exatamente. E como é que foi lá no comecinho, Adão? Foi difícil? É, Você atendia home care? Como é que era? então, é complicado porque, assim, a primeira questão que a gente observa é que a podologia ela é dominada pelo sexo feminino. Então, mesmo depois aí de longos anos já atuando, ainda tem gente que estranha um podólogo homem. Então, tanto eu quanto outros colegas, nós sofremos um preconceito no início, né? Papai, mas você não é mulher, mas você vai fazer minha unha direita, mexer no meu pé direito, você vai cuidar de mim direito, como se o homem fosse um trator, né? Deixa eu. Mas eu eu vou. acho que isso vai um pouco de encontro com o que a gente já conversou outras vezes. As pessoas não sabem o que a podologia Isso, as pessoas não faz. sabem. Então, quando o PEC se depara com a podologia, com o homem fazendo ali, a gente percebe que as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de aceitar. Só que eu sempre digo assim, tá, o homem ele não é incompetente. Fato é que existem ginecologistas que são homens e que a maioria das mulheres procuram os homens do que as mulheres. Sim, Então, quando a gente pega e olha, assim, por exemplo, pro início, no início eu trabalhei como home care também por um certo tempo, eu trabalhei em salão de beleza durante quase 10 anos, né? Então, dentro do salão de beleza, por exemplo, nossa, tive muitas experiências de pessoas desqualificarem o fato de ser um homem trabalhando dentro do salão de beleza, né? Isso em diversas esferas, até mesmo, por exemplo, além de contestar a questão do trabalho, há também testar a questão de sexualidade, de pensarem, sabe, que mas trabalhar em salão é gay, e até você explicar que você não é gay, parece que a chave não caía na cabeça dos profissionais. Então, assim, eu estou te contando uma história minha, mas eu sei de inúmeros outros colegas que passam a mesma coisa, que passaram a mesma coisa. Hoje eu vejo isso com muita naturalidade, né? No início eu ficava chateado, ficava assim, poxa, mas tá pensando assim e tal. Só que hoje eu vejo que isso foi muito bom porque ajudou a lapidar mais ainda o meu processo de desenvolvimento, né? Isso contribuiu muito para que o neto pudesse se desenvolver mais como profissional. Então, hoje eu olho para trás e vejo todas as situações que eu passei com bons olhos. Falo, cara, aquilo foi necessário para ser quem eu sou hoje, é para dar mais verdade. energia para quem eu sou hoje, né? Então, eu acho que isso, Nada é em vão, né, Adão? isso nada é em vão, né? Eu sempre Às converso muito vezes, isso. quando a gente está passando, a gente não entende direito. A gente Uhum. até se pragueja de vez em quando. Mas depois que passa, e você olha para trás e fala assim: nossa, foi. Eu precisei passar por aquilo para eu tomar essa iniciativa e estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Cortou teu áudio. Opa, peraí. Pronto. Você nunca tem se você olha para uma casa, você nunca tem os tijolos alinhados 100%. Sim, Só que eles constroem, e muito bem, uma parede perfeita depois. Então, quando a gente pega e olha para cada tijolo da nossa construção pessoal, tá? Eu dando uma de coach aqui também, a gente percebe que é importante você ter algumas dificuldades para que a sua parede, a sua construção, ela venha a ser edificante.
né? Então, Sim, sim, independente, a gente tem que entender que isso faz parte do processo, né? Isso faz. faz parte do processo de evolução nossa. Não tem como você passar do princípio para o resultado. Tem um Sim. processo aí, tem um deserto que a gente vai passar, a gente vai se sentir sozinho, vai se sentir menos, não vai entender direito o que está acontecendo, vai ter vontade, às vezes, de desistir. Muita gente. Uhum. Eu não tive essa vontade, Adão. Eu já tive algumas, principalmente no início, eu tive Pelo menos muito. por enquanto, até agora, eu não senti essa vontade. Eu não sei, eu estou muito apaixonada pela podologia. Eu sou uma entusiasta da Uhum. podologia, sabe? Falou nesse assunto, eu estou lá. É um perigo encontrar comigo na rua e começar a perguntar disso, porque eu vou Mas, falar, mas, falar. mas eu vejo isso como algo muito saudável, sabe? Vala? Que a gente tá empolgado. É igual quando a gente começa a namorar com alguém e Não você tá é? assim, não, porque meu namorado é isso, que minha namorada é aquilo, você fica empolgado, porque o meu filho é isso. Tá, mas e a gente tem que cultivar isso, né? Sim, Eu lembro que no início, ver de uma família que não entendia, nem a gente mesmo entendia que era podologia de direito. Hoje, a podologia no Brasil, ela está muito diferente da podologia pela qual eu comecei em 2009 já formado, 2008 já formado. Né? Você teve avanço tecnológico, você teve desenvolvimento de conhecimento, você teve o próprio princípio de formação do profissional, ele sofreu uma alteração muito grande. sim. Então, a hora que a gente observa o tanto que a podologia cresceu nesses últimos 12, 13 anos aí, aliás, 14 para 13 para 14 anos, cara, foi uma evolução absurda. Aqui Foi uma na minha evolução absurda. cidade tinha duas lojas do Dr. Scholl. Já ouviu falar do Dr. Scholl? Já, já. Ele foi, acho que um dos precursores, né? Uhum, E ele dava, eu li no livro, acho que técnicas de podologia do Senac, a história da podologia, falando que ele que treinava os pedicuros uhum. dentro da empresa dele para atender, né? Eu Sim, acho que se era. você for voltar um pouco mais atrás ainda na história, lá pelos anos de 1940, por volta ali, os podólogos eles iam de cidade em cidade, né, que eram chamados de pedicuro calista. Até eu sei de algumas histórias, por exemplo, eu nunca vi isso, tá, pessoalmente, mas sei de histórias que o pessoal utilizava penas de aves para servir, afiavam essas penas para servir de bisturi e que muitos deles tinham o hábito de tirar os calos, colocavam em potes para colocar nas praças, porque aqueles potes, aqueles calos dentro dos potes, eram o. Era Troféu. o diga assim, era o Instagram da época, né? Você divulgar o trabalho com aquilo. Né? Eu acho muito nojento a gente pensar nisso hoje, né? É, Mas para a época, isso foi incrível, entendeu? Então, a gente fala que hoje o que a gente está vivendo na podologia é um boom de informações, de tecnologia e tal. A gente sabe de alguns projetos que estão vindo do exterior para o Brasil também, pelos próximos meses aí. Então, a podologia, acredito eu, ela vai sofrer um choque muito grande, tá? E vai caber a cada um de nós profissionais se adequar a uma nova realidade, sim. entendeu? Vai adequar. Verdade. E como é que foi o sonho da clínica? Então, a clínica, ela foi engraçado porque, assim, eu tive meu primeiro contato com uma clínica de podologia com o meu professor. Então, assim que a gente pegou, eu tinha terminado o curso, ele me chamou para trabalhar com ele. Fiquei trabalhando com ele mais ou menos uns 9 meses até eu conseguir passar no Senac aqui de Rio Preto. E você está numa clínica de podologia, eu tive a experiência da clínica, vivi muito tempo dentro de um salão e hoje eu estou de novo na experiência da clínica. O universo é diferente. O cliente te enxerga diferente. Você sai de uma sala para ir para um consultório de podologia. As Com pessoas te certeza. olham diferente. E isso gera valor. Tanto valor, é, digamos assim, financeiro, como também o valor de percepção pelo paciente. Sim. Então, assim, a clínica, a Hope Podologia, tá? Muita gente pergunta assim, poxa, por que que você colocou o nome de Hope, né? Até o pessoal costuma brincar assim, mas não é o nome daquela marca que vende lingerie? É parecido, entendeu? Só que na época eu vi assim que muita gente reclamava assim, nossa, eu tenho esperança das minhas unhas ficarem boas, eu tenho esperança do meu pé ficar melhor, eu tenho esperança disso. Eu não vou colocar esperança podologia, né? Parece que eu estou colocando o nome da minha avó na clínica. E, e minha avó nem chama esperança, né? Então aí fica mais complicado aí de explicar Como é que depois vai isso. explicar? É Como é que eu verdade. vou explicar? Então a palavra hope, ela veio, que significa esperança em inglês, né? Eu acho que, cara, acho que isso aqui traz identificação minha e da Jaqueline.
né? E hoje, até te contando em primeira mão, a Hope, ela está tendo um braço novo agora, Ah, né? A é? gente tem a Hope Podologia e nasceu há pouco tempo atrás, ainda está no seu desenvolvimento, nos seus primeiros dias ainda, né? A Hope Education, que é uma abordagem na capacitação, na formação do profissional de podologia, desenvolvimento do profissional de podologia, aliás, né, não é formação, tá? Em que nós vamos ser centrados basicamente na ciência. A gente quer elevar muito o nível de desenvolvimento, de aperfeiçoamento do profissional de podologia. Tô Então, dentro, hein? Tô dentro, hein? opa, vamos embora. Então, assim, o que era uma clínica, a Hope Clínica, ela também agora é a Hope Education, né, é um braço dessa Hope Podologia, e tá vindo mais coisas mais para frente ainda, que eu não posso ainda explanar muito, porque tá muito desenvolvimento, tá muito embrião essas ideias, que a Jaqueline, que está encabeçando, é a que está à frente desse projeto, e eu acredito que talvez até ali para talvez aí os próximos meses a gente já vai ter já uma forma de poder trazer, né, um olhar diferenciado aí para dentro da podologia. Mas Então, no formato presencial, né, Adão? a Hope Education, ela inicialmente agora, a gente quer trabalhar muito no modo online. Só que, como a Hope ela tem muita minha cara, é a minha cara que vai na frente, a minha da Jaque, né, principalmente, a gente, onde tiver curso presencial, a Hope Education vai estar junto, Ah, entendeu? Ela vai entendi. estar junto ali. Então Só que são vocês que vão se locomover. vai ter tanto presencial quanto online. Tanto curso presencial quanto online. Não, Entendeu? Porque eu entendi. Só um parênteses. São vocês que vão se locomover para outros lugares, não as isso. pessoas vão até você. Mas, Inicialmente sim. Inicialmente sim. Só que assim, diferente de uma escola, por exemplo, que você tem uma formação, hoje a gente tem grandes escolas de formação técnica no Brasil, e que elas também oferecem cursos de aprimoramento e aperfeiçoamento, e nós não vamos oferecer apenas o curso de formação. Só que aí, de capacitação, de atender uma determinada demanda dos profissionais de podologia, eu tenho dificuldade de onicocriptose, então nós vamos entrar dentro dessa linha. Ó. Então a gente tem produtos, projetos para ajudar você a se desenvolver em cima dessa dificuldade que você apresenta. que Entendeu? legal. É bem interessante, hein? Vai ser uma coisa bem, bem pontual. Então, assim, eu estou te contando em primeira mão, porque a Só vai gente. ficar entre nós e o Spotify. E o Spotify, não, tranquilo, tranquilo. E assim, isso é uma coisa bacana, porque como eu já tenho vivência de mais de 12 anos dentro de uma instituição de ensino, a gente já conseguiu ter uma bagagem muito bacana do que é um projeto de desenvolvimento educacional. E a licenciatura em Educação Física me permitiu isso também. Então, a gente tem todo um amparo dentro da legislação, a gente tem todo um amparo de como construir um curso mesmo em si, tá? Então, não é aquela coisa que vai ser dada assim, a Deus dará, vai ter todo um método em cima de desenvolvimento, e é isso que a gente vai se debruçar pelos próximos meses aí ainda, de tentar tirar essa questão do curso, ele ser um curso de capacitação bem ao modo assim, eu vim, fiz, pronto, acabou. Não. Né, a nossa proposta, a gente está desenvolvendo aí uma coisa diferente, é de poder literalmente pegar na mão desse profissional e acompanhar ele por um bom tempo. Até a Poxa, gente que sentir, legal. até a gente sentir que ele está de fato dentro de um contexto que permita para ele segurança para poder trabalhar. Porque você conseguiu ver a necessidade dos Uhum. colegas nesse Sim, sentido, né? sim. É só a gente ver, por exemplo, assim, uh, a pandemia, a gente entende que ela trouxe uma situação no mundo que ela foi assim, catastrófica. A gente entende isso. Quando a gente Sim. começa a observar dentro de cada uma dessas catástrofes uh, as particularidades de cada indivíduo, a gente percebe que muitos colegas saíram do curso técnico e até mesmo de graduação com uma defasagem muito grande em cima de algumas habilidades que ele deveria desenvolver. Sim. Então, a gente está percebendo que tem muito colega que tem ainda muita dificuldade em conceitos muito básicos, que era para o curso ter oferecido, mas pela questão, às vezes, da própria instituição não colaborar, esse aluno não desenvolveu, a dificuldade do próprio aluno, né, não desenvolveu, e a pandemia também acabou contribuindo para que não houvesse desenvolvimento pedagógico em cima de temas específicos. Então, quando você vê, por exemplo, assim, hoje, o profissional de podologia, ele é um exímio como é que eu posso falar assim? Ele faz uma espirolectomia de um jeito que o médico não consegue fazer. Sim. Mas tem colega nosso que tem dificuldade de fazer. Então a gente quer poder ajudar esse colega nosso a suprir essas lacunas.
Ele já tem a base, ele já tem o conhecimento prévio. Então vamos só preencher essa lacuna. E é nesse ponto que a Hope Education ela vai conseguir contribuir bastante para o profissional. Sim, porque até porque às vezes a pessoa tem uma formação e por si insegurança ela não atua na profissão, desiste, Uhum. fica frustrado e às vezes é um detalhe, é um ajuste que a pessoa está precisando. O que você Sim. falou, pegar ela pela mão e levar lá para ajudar ela a fazer. E Uhum. ponto. E aí depois é com ela, entendeu? Porque ela vai Sim. ganhar confiança, ganha A gente pega, autoestima e mostra vai o embora. rumo, a gente mostra o rumo. Eu caminho com você até um certo trecho. Agora eu vou soltando tua mão aos poucos para você ir embora. Muito legal. Você precisa disso em mim, né? É, não, é verdade. Mas muito legal. Adorei o projeto de vocês e adorei você ter dado esse spoiler aqui para mim. Então, vamos começar na nossa pauta. Vamos falar de biomecânica, Vambora. esse nome bonito. O que que é isso, hein, Adão? Conta Então, para gente. eu vou te falar assim, o que que eu pensava e o que que eu vi. Aliás, o que que eu pensava e o que que eu vejo. Quando fala assim biomecânica, a primeira coisa que a gente passa na cabeça são gráficos, ângulos, contas matemáticas complexas, extensas e assustado, né? E aí uma das questões que a gente passa a perceber dentro da formação do profissional de podologia é que assim, a gente confunde muito a biomecânica com a cinesiologia. Então, por exemplo, a gente está fazendo agora um movimento de pronação, um movimento de supinação, ou seja, o pé está pisando para, tá fazendo o pé ficar em ponto do pé, a pessoa está trazendo o pé para cima, gira o pé para um lado, gira o pé para o outro. Ou seja, um movimento de flexão plantar, dorsiflexão, inversão, eversão. Só que isso são conceitos em que não é a biomecânica diretamente nisso, tá? Isso já são conceitos que a cinesiologia traz para a gente. Entretanto, para que a cinesiologia ela venha acontecer de uma modo adequada, a biomecânica tem que ser adequada. Então, o que eu estou falando? O que é biomecânica, se fizer direitinho ao pé da letra, é quando eu faço a aplicação de conceitos da física no movimento humano, no corpo humano. Então, assim, é claro que os gráficos, as barras, os ângulos, eles fazem parte sim, dentro de um estudo, tá? Dentro do desenvolvimento do profissional. Então, quando a gente pega e olha, por exemplo, da biomecânica, a gente percebe que na podologia você consegue observar conceitos da física aplicados no pé e que às vezes passa despercebido. Então, por exemplo, uma calosidade embaixo, por exemplo, do primeiro metatarsiano, na sola do pé, eu vou falar assim que a gente tem ouvintes que também não são podólogos, né? A gente tem ouvintes Sim, que são pessoas que estão conhecendo a podologia. Então, eu vou usar as duas terminologias aqui, tá? tá Então, bom. assim, a pessoa ela tem lá um calo na sola do pé. O calo, ele é só uma manifestação de uma alteração de pressão. A pressão, ela é um conceito físico. Então, eu tenho a aplicação de um conceito físico em cima disso. Onde é que a biomecânica entra nisso? Bom, a biomecânica vai trazer o seguinte: por que essa pessoa está com tanta pressão nesse ponto? Essa pessoa, ela possui uma disfunção muscular? Qual que é a extensão do comprometimento dessa lesão muscular? Essa pessoa, ela possui uma perna mais curta do que a outra? Porque isso, de certa forma, vai refletir direto e indiretamente em lesões que vão trazer problemas para os pés. A gente pode pegar também como exemplo, Valéria, a formação de um calo dorsal, que geralmente o calo dorsal ele vem acompanhado de um dedo que está ficando em garra. E quais são os conceitos que levam esse dedo a ficar em garra? Ora, se a gente for ver direitinho, essa pessoa, ela geralmente usa um sapato um pouco mais curto ou ela está de salto alto. Então, passamos então a olhar apenas a pessoa que está de salto alto. O que acontece com esse indivíduo quando ele está de salto alto? Se a gente for observar direitinho, as pernas, elas geralmente fazem um pequeno movimento de flexão, mesmo ela estando em pé. Se ela está ereta, tá? Em pezinho, as pernas estão alinhadas. Mas quando ela começa a caminhar, ela aumenta a curvatura do joelho, o movimento de flexão do joelho, para buscar uma estabilização. E outra, essa pessoa, às vezes, ela faz aí uma leve extensão de quadril, tá? Ou seja, traz o quadril para trás, tá? E para que isso? Para que ela altere um pouco o seu centro de gravidade. Ah, tá, mas está falando do calo? Sim, estou falando do calo.
Porque se eu não tivesse essas alterações de quadril, de joelho, de tornozelo, eu não teria o encurtamento que está acontecendo lá na sola do meu pé, que está fazendo aquele dedo ficar um pouco mais flexionado. E por conta disso, aumenta o atrito do dedo com o sapato. Sim. Então, quando a gente olha para a biomecânica da pessoa, a gente quer entender o porquê que aquilo está acontecendo. E, em cima disso, como eu procuro um tratamento. Como eu consigo corrigir isso. Podemos dar como exemplo também nessa questão, Valéria, se eu ficar muito extenso, você me avisa aí, por favor, tá? Não, imagina. A gente pode pegar como exemplo uma pessoa que, por conta de uma flacidez muscular da região glútea, quando ela vai saltar, ou quando ela vai caminhar com mais força, ela produz no joelho dela o que a gente chama de valgo dinâmico. E o que seria esse valgo dinâmico? Eu tenho a aproximação dos joelhos para a linha média do meu corpo, ou seja, as patelas, né, a rótula, está aproximando muito uma da outra. Só que isso acontece quando a pessoa está caminhando. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma pessoa que ela está caminhando, ela apresenta uma condição de um valgo dinâmico, tá? Isso pode estar relacionado também com outros fatores, tá? Mas as disfunções musculares são as principais, em que precisa de um fortalecimento muscular. Então, nessa hora, eu olho para o pé da paciente, eu entro com a palmilha para fazer um tratamento, ao mesmo tempo que ela precisa de um educador físico para fazer fortalecimento muscular no músculo que provoca esse tipo de alteração. Então, a biomecânica ela vai buscar o que, o porquê e como, ou seja, o que eu estou querendo, por que está acontecendo e como eu trato. Então, ela vai buscar essas linhas de pesquisa, essas linhas de atuação, sempre entendendo que eu tenho conceitos da física aplicados sobre ele. E quando eu falo de conceitos da física aplicados sobre biomecânica, eu acho que não tem como a gente esquecer, por exemplo, de um grande estudioso da física, que foi Isaac Newton. Quando ele Opa, postulou as suas 3 leis da física, né, a gente vê elas sendo executadas a todo momento no nosso corpo. é A verdade. todo momento. Eu lembro que uma das questões que a gente passa a analisar bastante com a biomecânica, e isso é que eu acho muito lindo, tá? Você já percebeu, por exemplo, quando você vai caminhar, você tem um músculo que ele promove a força e ao mesmo tempo você tem um músculo que executa o movimento contrário para te parar. Sim. Tá? Então, ou seja, eu tenho ações de músculos agonista e antagonista a todo momento durante a minha marcha. Ocorre então que nesse momento nós vamos perceber diretamente que quando tem uma disfunção nessa interação entre músculos agonistas e antagonistas, eu passo a ter uma descompensação na minha caminhada, na minha marcha, onde isso vai acabar amanhã depois acarretando lesão. Então, quando a gente fala assim que podologia ela é basicamente biomecânica, é porque um calo plantar só está acontecendo porque eu estou colocando muita força no solo e que talvez possa estar acontecendo porque eu tenho uma perna mais curta do que a outra, porque eu tenho um desenvolvimento muscular diferente que não está adequado, porque eu tenho às vezes um encurtamento de um tendão, um encurtamento muscular, ou porque às vezes eu tenho uma falha mesmo na minha marcha que precisa ser corrigida. Então, de um modo mais simplista, seria isso. Entendi. E você acha que a palmilha ela corrige um adulto, ou ela só estabiliza? Depende muito da situação. Então, assim, por exemplo, se a pessoa ela possui alguma alteração que é passível de correção, a palmilha vai corrigir. Mas, por exemplo, se a pessoa ela possui uma perna que é mais curta do que a outra, porque eu tenho um Aí, encurtamento de um fêmur, porque eu tenho um encurtamento de uma tíbia, tá? Aí, nesse caso, aí eu vou apenas suprir a necessidade que ela possui, que seria tá? por eu colocar uma prótese para ela Para igualar. poder equilibrar, por exemplo, o quadril. Né? Então, se Entendi. você tem, às vezes, uma pessoa, imaginando que essa pessoa ela tem uma perna esquerda mais curta do que a direita. Então, o quadril dela fica totalmente desalinhado, tá? É claro que quando a pessoa ela nasce, dependendo de como é o seu desenvolvimento, ela já está habituada a caminhar desse jeito. Então, às vezes, não precisa fazer a correção. Agora, se a criança, então falando já nasceu com esse problema, né? Então, logo uma criança, ela está reclamando dores lombares, está reclamando dor de joelho, está reclamando dor de quadril, isso tem que ser investigado. E quem tem autonomia para poder fazer isso? A gente tem um médico que vai solicitar os exames ali de radiografia, entre outros exames, mas a gente percebe também que o podólogo ele pode atuar nisso. Como? Fazendo a palmilha, não somente fazendo a palmilha, mas também buscando identificar
que esse tipo de problema está acontecendo na criança. E a gente não olha muito para isso, entendeu? Sim. Poucos profissionais de podologia olham para a biomecânica da criança. Então, quando a gente observa que na criança você tem uma lesão que, se não for tratada, essa lesão, ela vai, não tratada hoje, ela vai fazer esse adulto ser um cara patológico amanhã. Eu sei de pessoas, por exemplo, que nasceram com problemas de tornozelo, de joelho, e que hoje teve que fazer prótese de quadril, com 50 anos. Que isso são problemas que poderiam ter sido vistos lá atrás, mas há 40, 50 anos atrás, Era isso talvez que eu não ia tinha, falar. talvez não tinha esse olhar. Esses Hoje, recursos. hoje nós já temos isso, e muito bem difundido. Hoje você fala, por exemplo, hoje fazer uma avaliação de marcha, você tem um baropodômetro, tá? Mas aí, há 15 anos atrás, não estamos falando de uma janela de tempo muito longa, era um equipamento muito difícil de você encontrar. Sim. Se você vai há 25, 30 anos, era raríssimo de você encontrar. Hoje não. Hoje você encontra baropodômetro muito fácil por aí. Você consegue encontrar esse baropodômetro por aí. E ele colabora Sim. muito. Então, hoje, a questão do diagnóstico, ela melhorou bastante. Né? E aí o que eu martelo muito na questão é o seguinte. Tá, eu tenho equipamento que me dá dados, mas eu sei avaliar esses dados? Eu interpreto o que esses dados estão me dizendo? Né? Que aí eu preciso também de poder compreender. E aí a biomecânica ela entra em cima disso, porque o baropodômetro ele vai te mostrar forças, ele vai te mostrar pressões, ele vai te mostrar que esse paciente ele está com uma descompensação inflamatória que precisa de um cuidado, porque se hoje está com uma dor, essa dor está começando. Né? Até posso dar ainda para a gente bater o papo, encerrar essa resposta. Um calo, ele não é só um calo. Ele é a manifestação, o calo é o sintoma de alguma coisa. Ele é a manifestação de um problema macro, de um problema maior, que precisa ser investigado. Sim. E você acha que um podólogo que não tenha esse tipo de equipamento, ele consegue fazer uma avaliação biodinâmica só olhando o caminhar do paciente? Ele consegue ter uma ideia da para a pessoa? Ele consegue sim, tá? Se for só assim. É claro que ele não consegue, por exemplo, mensurar essa informação, tá? Mas ele consegue sim fazer uma leitura do paciente. Eu até costumo brincar assim, Valéria. Eu acho que você deve ter passado por isso também. Se não passou, você vai passar. Domingo à tarde, um shopping lotado. Geralmente o podólogo não olha para a vitrine, ele está olhando as pessoas caminharem. Opa! Sabe Então, onde eu faço isso? Eu sento na academia para fazer fazendo alguma máquina e fico de frente para as esteiras e fico olhando o pessoal caminhar, fico fascinada. Então, e você treina isso. Você treina. O olhar clínico para isso ele é treinável. Você consegue desenvolver isso. Entendeu? Sim. Então, assim. Que tem umas coisas que fica muito escrachada, né? Sim, só que assim, para uma pessoa que ela está iniciando a compreensão, se aquilo está muito escrachado, é porque o negócio está grave. Agora, conforme você vai treinando, você vai percebendo, tem hora que você está percebendo que a pessoa, olha, ela está pronando mais com o pé e supinando mais com o outro, pisando mais para dentro com um, pisando mais para fora com o outro. A marcha, ela tem um padrão. Então, o que é importante é compreender esse padrão, o que é normal, para quando você for a pessoa, você buscar o patológico. Patológico, sem eu. Tá melhor aqui? Melhorou? Tá. Não se tem, por exemplo, Valéria, a compreensão de modo adequado do paciente no sentido de como você vai pensar, como você vai saber se está patológico isso, sendo que nós não sabemos o que é o padrão, o que é o saudável. Então, o que é o saudável, o patológico não é difícil de você perceber. Só que, é claro, o patológico vai exigir treino. Por quê? Errado um pouquinho, então a pessoa errado médio, eu tenho que pisar errado muito, eu tenho aquela que pisa errado demais. Então, como é que a gente consegue ter
aí é o olhar que vai treinando, porque você sempre vai ter uma referência de um profissional, de uma análise, com base numa que você teve anterior. Sim. Você tem referência. Voltou. Voltou. Beleza. Tá ficando mudo, eu acho que é o teu Não. microfone. Ah, certeza, menina. Desculpa aí. Balança alguma coisa aí no celular e ele dá uma falhadinha. Tá ouvindo, né? Tô sim. Ah, beleza, então. Então é isso, sabe? Então, não adianta a pessoa pensar em querer fazer uma avaliação biomecânica adequada, a primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem que conhecer primeiramente o que é o patológico. Ou, perdão, o que é o saudável. Normal. O normal. Uhum. Sim. Para depois ela desenvolver um olhar, né? Uhum. Que eu acho que vai acontecendo espontaneamente. Que é que nem isso que eu te falei, de eu sentar na academia e ficar olhando o pessoal caminhar na esteira. E tem uns que é assim, absurdamente, o pé pronado ou supinado. E outro dia eu estava falando com o personal lá, o personal não, o professor de educação física. Eu chamei ele e mostrei uma mocinha caminhando, mas se tu visse, Adão, que agonia de ver a menina. Nossa Aí Senhora. eu comecei a conversar com ele, ele falou, poxa, eu não tinha prestado atenção nisso. Eu passei o treino para ela e eu vou conversar com ela. Para um ortopedista, eu falei, pô, eu acho legal, porque olha como ela está caminhando. Ela devia ter uns 17 anos, mas era assim, absurdo. Então, e aí você percebe uma coisa que você fala que é interessantíssimo, né? Porque se ela está caminhando errado, será que ela vai conseguir suportar a carga de peso que foi prescrita pelo treinador? Talvez não. E aí, se ela não consegue suportar a carga que foi prescrita pelo seu personal, pelo professor da academia, essa menina vai começar a sofrer lesões articulares, ligamentares, musculares, e não vai conseguir achar a causa do problema. Aí o que vai acontecer? Ela vai ser uma pessoa que vai passar a vida inteira dependendo de um ibuprofeno da vida, um Dorflex, um Torcilax, Nossa, nem né? fala. E vai procurar médico, vai fazer ressonância, tomografia, vai fazer uma porrada de exames e não vai encontrar o problema. Ah, eu tô com uma dor muito séria no quadril, não melhora, não melhora, não melhora. Peraí, mas ela tá pisando correto? Não tá, porque se o pé é a base, qualquer alteraçãozinha que eu tenho na minha base, toda a minha estrutura tá alterada. Sim. Tá bom, ela tem um problema na pisada? Tá. Será que isso está condicionado, por exemplo, a uma lombalgia? Será que essa pessoa não está uma alteração provocada, por exemplo, alguma disfunção patelar, alguma disfunção de músculo do quadríceps? Né? Será que ela não tem uma alteração, por exemplo, dos isquiotibiais? Será que ela não tem uma alteração, por exemplo, de músculo sólido, do tríceps psoral? Será que essa pessoa não tem alterações de musculatura do glúteo? Será que ela não tem problema de escoliose? Né? Então, olha só quanta coisa a biomecânica ela vai observar. Não só a pisada, mas por que ela está pisando desse jeito? O que está levando ela a fazer isso? Vamos analisar? Às vezes ela tem, para você ter noção, uma angulação do encontro, né, do fêmur com o quadril, que dependendo de como está essa angulação, essa pessoa ela pode ter um valgismo, pode ter um varismo, e qual é o comprometimento que isso vai levar para essa pessoa? Até Sim. então, você analisou que ela está Porque pisando errado. se ela for procurar o médico, ela vai falar, eu estou com dor na minha lombar, e ele vai ficar Só na lombar. voltado na lombar, exatamente, né? Exatamente, porque ainda nós temos muito esse sistema biomédico que cuida da gente fracionado, né? Não olha da gente Não olha o integral. todo. Então, Exatamente. e aí que vem, mas porque os próprios médicos eles são treinados para isso. Para Porque isso. a medicina ela avançou. Isso eu vejo muito até com alguns pacientes que são médicos. A medicina ela avançou de tal forma que hoje você não consegue encontrar um médico que tenha esse olhar muito, muito global no indivíduo, com profundidade. Sim. Precisa-se de ter. A gente vê, por exemplo, tanto que a odonto ela avançou também nesse sentido. E eu acredito que daqui a alguns anos a podologia também vai estar nessa vertente. Só que assim, a biomecânica ela vai ser necessária para todo mundo. Para o podólogo vai atender criança, para o podopediatra, para o podogeriátrico, para o podólogo que vai atuar com o pé diabético, para o podólogo que vai atuar em
em times de futebol, em clubes esportivos. Por quê? Porque a podologia, a base dela, a ciência mãe dela, até ouço dizer que 90% da podologia ela é biomecânica. Sim. Depois você entende outros fatores, mas dentro do conceito biomecânico para aquela determinado público. Então, era a minha próxima pergunta. Você acha imprescindível que os podólogos entendam minimamente de biomecânica para poder atuarem Uhum. em consultório e poder realmente ajudar o paciente, né? Ó, vou te dar um exemplo bem simplesinho, tá? Muitos colegas, às vezes, eles se esbarram num problema que é muito corriqueiro no consultório de podologia, que é a onicocriptose, né? A unha encravada. Sim, E aí tem colega que faz uma espiculectomia hoje, faz a extração dessa unha, daqui a 15 dias o problema volta, a pessoa faz um novo procedimento, depois de 30, 40 dias a pessoa volta, depois de 60 dias a pessoa volta, depois de 4 meses a pessoa já está ficando triste, já trocou o podólogo 3, 4 vezes, e vai agora para um procedimento de cantoplastia. Esse profissional, esse paciente, ele faz a cantoplastia e depois ele volta com o problema de novo, porque o problema nunca foi na unha. O problema é uma desordem biomecânica. Então perceba como que novamente nós temos aí uma alteração biomecânica que está sendo deixada de lado. Então se o podólogo ele começar a olhar para isso com carinho, com bastante atenção, nós vamos observar que é possível de você fazer uma intervenção numa onicocriptose fazendo a espiculectomia, mas também compreendendo que essa pessoa ela tem uma pressão exacerbada, ela tem uma alteração postural muito significativa e que isso, de certa forma, está levando essa paciente a ter sucessivos problemas. sim. Entendeu? Você sabe que eu tive um caso de um garoto de 13 anos, tá? Ele tinha 1,80 m e a mãe dele me procurou com onicocriptose reincidente. Já Uhum, vinha de outros profissionais, nunca melhorava, aí joga meio que picha o outro profissional e eu uhum, vamos tentar entender. Aí fiz o procedimento conforme eu tinha aprendido, funcionou, o menino melhorou, coloquei até uma PAP, que é a pastinha uhum, afastadora para quem não sabe o que é um dispositivo de silicone que a gente coloca na preguinha ungueal para afastar e melhorar, mas isso uhum. depois que ele já melhorou da parte de inflamação, tá? Que ele ficava bem feio o dedinho Sim. dele. Só que ele tem 1,80 m de altura. Mas a lâmina dele, a unha dele, Adão, ela ainda é bem fininha. Sabe aquela unha de criança Sim. mesmo? Que Uhum, ela até dobra assim? Era bem fininha. Então, eu notei também que ele tinha, isso sem entender quase nada de biomecânica, só ter uma noção vaga, assim, explanada. certo. Ele tinha uma postura do eixo para cima, aqui, do abdômen para cima, para frente, Uhum, tá? Projetada para frente. E eu percebia que ele pisava com a ponta dos dedos. Ele pisava com o metatarso e com os dedos. Ele ficava o tempo todo, até parado, ele ficava para frente, projetando o corpo uhum, para frente, entendeu? E uhum. aquela unha enterrava ali. Então ele vinha de 20 e poucos dias, ele já estava lá de novo. E aí eu orientei a mãe que procurasse um ortopedista, porque eu não estava conseguindo resolver o problema, eu só estava apagando incêndio Sim. porque eu fazia os curativos, ele melhorava e logo voltava. Eu falei assim: isso pode ser em decorrência dele ter crescido muito rápido, Uhum. né? E que ela tinha que procurar um ortopedista. Mas não funcionou muito, ela ficou meio brava comigo, achou que estava gastando dinheiro à toa e eu não estava resolvendo o problema. E eu tentei conscientizar ela que eu sozinha não podia fazer. Eu precisava que um outro O que, profissional o que eu acho que foi muito avaliasse. comum, né? É,
E essa parte da conscientização também é muito difícil, né, Adão, para a gente? Então, porque assim, o que eu percebo muito, Valéria? As pessoas, elas não podologia pode fazer, principalmente porque o próprio podólogo, a imensa maioria, não sabe o que é podologia direito. Acaba sendo uma Sim, coisa acaba sendo um paradoxo, né? Porque você trabalha na profissão que você mesmo não conhece, mas tem gente que, infelizmente, é assim. Nós focamos muito na questão apenas de fazer corte de unha, sim, mas nós esquecemos que a unha não é 100% do pé, com certeza. né? Então, quando a gente passa a analisar essa questão de postura, o que você traz, por exemplo, antropometricamente falando, o menino ele está muito alto para ter 13 anos, mas talvez a genética pode explicar um pouco isso, talvez o pai ou a mãe ou algum avô por aí possa explicar. Só que como que foi o desenvolvimento dessa pessoa? Sim, Será que esse estirão, a musculatura está acompanhando? Será que ele está recebendo estímulos externos que está complicando um pouco isso? O menino de 13 anos, será que ele, por exemplo, muito tempo sentado em cima de um videogame, com o corpo inteiro anteriorizado, trabalhando muito a musculatura do abdômen, para ele projetar para frente, quando ele levanta, ele não corrige essa postura que ele tem? Isso vai sim. explicar, E eu talvez, estou falando da época da pandemia, que eles estavam em casa, sem aula, Nossa, ou seja, ficava. é pior ainda a situação, né? Exatamente. Então a gente percebe que existe um olhar clínico que você traz aí para esse case, tá? Que faz total sentido, entendeu? Faz total sentido. Porque se por acaso nós não começarmos a olhar para a biomecânica desses pacientes, desses indivíduos, vai passar despercebido que ele tem 1,80 m, vai passar despercebido que ele está anteriorizando o corpo, vai passar despercebido um monte de situações. Sim, e eu não tive Entendeu? nenhum problema de falar para a mãe dele: olha, eu não estou conseguindo resolver, porque eu acho que o problema dele é um pouco mais complicado. Eu Uhum. acho que ele precisa de uma avaliação melhor, porque ela falou assim: eu estou gastando dinheiro com você, é melhor eu levar ele na dermatologista do convênio. Então. E eu falei: você fica à vontade para fazer o que quiser. Mas se eu fosse você, levava ele num ortopedista para fazer uma avaliação biomecânica. Uhum. Então, e aí que é interessante, né? É porque a própria paciente ela não conhece direito o que a podologia pode fazer, É, né? E assim, e para ter tomado uma decisão dessa, possivelmente ela já tem vários históricos de situações que foram traumatizantes para o menino. com E você certeza. trouxe um olhar para ela, ela ainda quer aquele olhar de antes. Ela quer ainda. Eu fui na podóloga X lá e ela pegou, fez assim, fez assado. E a Valéria não está fazendo. Então, o problema não é a podologia, o problema é a Valéria. Sim. Então, na cabeça dela, ela tem esse pensamento. Mas, na verdade, isso aí, eu vejo isso com até um pouco de normalidade, porque a gente também passa por isso no dia a dia nosso aqui. A gente tenta explicar para o paciente que os problemas que ele tem nem sempre estão associados a questões da unha, mas ele não consegue entender isso. Ele Aí não você tem cons... que. é difícil a gente convencer o paciente, principalmente do sexo masculino, a hidratar o pé. Uhum. A E hidratar o como? pé, que é Fazer uma coisa tão simples. simples, né? Sabe o Ma- que um ma- paciente meu me falou? Ah, ele já é um senhor de 65 anos. Ah, você mandou eu hidratar o pé, agora eu piso numa pedrinha, eu sinto a pedrinha no chão. E eu falei: mas isso não é Ué, que bom? bom, ué. Antes estava cascudo e ele não Mas era isso sentia. mesmo que eu queria que você fizesse, ué. Você não entendeu? Ah, Mas meu pai, mas isso acontece, menino. E como acontece isso? Vixe, meu pai, isso aí, como acontece? então, Adão, e o que que você acha assim de fatos mais corriqueiros que você vê no teu dia a dia que estão diretamente ligados à biomecânica? Se a gente for ver direitinho, praticamente todo mundo tem algum tipo de disfunção biomecânica. É, Alguns mais, alguns menos. A questão nesse ponto passa a ser a seguinte: a pessoa que ela já se desenvolveu com esse problema, será que hoje compensa a gente alterar isso? Né? é. Que de Porque o corpo repente, dela já compensou também, né? e isso, o corpo, ela já aprendeu a caminhar com essa falha, ela já aprendeu a caminhar desse jeito. Será que o que ela tem vai compensar? Talvez o tratamento que eu vou propor para ela vai gerar mais dor nela, vai gerar uma dor que ela não É, tem.
Sim, sim, porque né? para consertar, né? Então Para assim, alinhar. a primeira coisa que a gente observa é, peraí, o que que ela tem? Tá acontecendo isso aqui? Peraí, mas tá quanto tempo? Não, isso aqui aconteceu depois de determinado fato. Tá bom. Então dá pra gente pensar no tratamento, porque ela sabe quando começou, ela não tinha esse problema antes. Agora, se ela já cresceu com essa situação, às vezes nem compensa a gente buscar um tratamento. E sim apenas um pequeno ajuste. Exemplo, uma pessoa que ela nasceu aí com uma perna com uma dismetria diferenciada, né, os membros inferiores com dismetria, ou seja, uma perna diferente da outra, se isso for, por exemplo, uma questão funcional, isto é, eu tenho uma alteração muscular que está atrapalhando a função dessa perna, a palmilha vai corrigir. Agora, não, ela tem uma disfunção estrutural. Então, o que eu vou corrigir? Não tem como corrigir. Mas eu consigo, então, compensar. Então, eu vou trazer um conforto melhor para essa pessoa. Eu não vou resolver o problema dela. Eu vou trazer um conforto melhor. Sim. Então, quando a gente pega e olha para essa questão, se a gente for começar a olhar hoje em dia, o que a gente percebe? Eu tenho um filho de 6 anos. E meu filho, assim como qualquer criança dessa idade hoje em dia, eles adoram tecnologias. Ele já praticamente nasceu com o celular, saiu do útero com o telefone na mão. Né? As crianças já É nascem com bem a questão isso, é assim. bem isso. Então a gente tem observado que muito tempo em cima de cadeiras, com o celular, em cima de jogos, as crianças trocando a brincadeira com o convenção tradicional, né? Que a gente viveu É. por Só brincadeiras, mas fazendo um parênteses, eu tenho uma neta de um ano e 8 meses. E quando aparece o pular o anúncio no YouTube, ela ela fala: já sabe pula, fazer. vovó, pula. Ou seja, já tá numa realidade que a gente demorou a entender para que você vê que era o botão do pular anúncio, né? Exatamente. Então, e aí a gente começa a perceber que essas crianças elas vão começar a sofrer lesões a nível cervical, né? Faz Tanto é que, sentido. assim, na nossa faixa etária, é muito comum a dor lombar. A gente tem esse problema. Agora, as crianças hoje em dia elas estão começando a desenvolver o que o pessoal chama de pescoço de ganso, né? O pescoço projetado para frente, porque fica todo momento com o telefone ali na mão, tá? Isso vai provocar alterações biomecânicas? Isso vai. Isso vai trazer, por exemplo, compressões de discos intervertebrais. Dependendo da circunstância, isso pode trazer até mesmo aí alguma redução da musculatura é, da parte das costas, como também da parte do tórax. Isso pode às vezes, trazer uma diminuição do volume de oxigenação que essa criança respira. Tá? Por quê? Porque toda hora ela fica com o corpo fechado, projetado para frente. Então isso fica. Não está mais correndo, jogando futebol. Sim, Não, agora está assim só. E, junto com isso, nível de ansiedade muito elevado. E hoje já se sabe que fatores emocionais como ansiedade, estresse, depressão, alteração biomecânica e por aí vai. Entendeu? entendi. Então, isso vai, a longo prazo, trazer alterações significativas na qualidade de vida desse indivíduo. Isso vai trazer. Ah, mas é uma questão. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende muito de como essa criança está vivendo hoje. Então, quando a gente observa no dia a dia, a gente já começa a observar alguns padrões de alterações posturais em crianças diferentes de idosos. Você consegue perceber isso? Sim, E claro, né, eu estou citando vários, estou pipocando exemplos aqui, só que quando a gente olha a realidade hoje em dia de uma criança de 6, 7 anos e olha a realidade de um idoso de 60, 70, você observa que com 60, 70 anos, ele passou muito tempo da vida dele executando atividades que levaram ele a ter esse tipo de problema. E a criança? A criança ela já está no seu desenvolvimento físico, implementando nela um problema que um idoso demorou 40 anos para ter, essa criança com 5, 10 já tem. é verdade. Entendeu? E aí entra outro critério, tá? Antigamente, a gente olhava assim, por exemplo, o vô, a avó, eles eram meio gordinhos, né? O perfil do paciente diabético era sedentário, pessoas acima dos 40, 50 anos, obesos. E o que você vê hoje? Você vê pessoas de 30, sedentário, obeso. Isso Sim. pior, você está vendo daqui a alguns anos que vai ter pessoa de 20, 30 anos,
sedentário, obeso, diabético tipo 2 e por aí vai. É Então, verdade. a própria evolução que a gente observa hoje na sociedade, ela vai trazer para a gente problemas a longo prazo. E o podólogo tem que estar atento, por quê? Porque, de fato, é o público que vai fazer com que ele venha quebrar a cabeça daqui a algum certo tempo. Por isso a gente Entendi. precisa começar a trazer para a pessoa né, um olhar de si próprio, olhar para si. Peraí, o que eu estou fazendo está correto? Será que isso aqui não vai dar problema? Vai. E uma criança que tem um problema do pé hoje, ela vai ser um adulto patológico de alguma forma. Talvez esse cara com 30, 40 anos já vai ser meio tarde para resolver, por exemplo, um problema de amputação no paciente diabético, que foi um problema que começou, que chegou agora a amputação, é claro, mas no meio do caminho ele desenvolveu diabetes, mas antes disso ele desenvolveu um problema físico que trouxe essa complicação para ele, ou seja, foi somando os problemas ao longo da vida. Sim. E vamos fazer um link da biomecânica com atividade física? O quanto é importante? Nossa, e Porque como? um treinador, por exemplo, um treinador que treina um atleta de alta performance, se ele tiver uma mexidinha na biomecânica daquele cidadão, ele pode aumentar a alta performance dele, né, Adão? Pode. Não só pode, como assim, hoje em dia a gente percebe que os clubes de elite mesmo, né, tanto de futebol como qualquer outro clube esportivo aí, eles estão olhando para o biomecânica sem departamento de melhora de, como é que fala? Eles têm um departamento de médico, né, que, cara, é surreal o equipamento que eles têm. Só que aquele tiozão ali da esquina que tá correndo, pedalando, ele não tem isso. Ele depende de É, plano de saúde, às vezes ele depende de plano de saúde, depende do SUS para poder ter o seu tratamento. Então, quando a gente pega e olha, por exemplo, para a prática esportiva, se você não tiver um profissional de educação física que ele seja competente para fazer uma análise biomecânica no indivíduo, ele vai passar um treino errado. E esse treino errado, ele vai repercutir, de certa forma, em dores. Eu vou te dar um exemplo, assim, muito simples, tá? Que a gente vivenciou isso. A Jaqueline, ela possui um problema de bursite do quadril, bilateral, né? Dos dois lados do quadril. E não é todo exercício que a Jaqueline pode fazer com carga. Não é todo exercício que a Jaqueline consegue fazer com uma amplitude de movimento que seria o normal. Então, o que a gente observa hoje é associando a educação física com a biomecânica. Se você vai fazer uma atividade física, está começando a fazer uma atividade física, você está ouvindo a gente, comece sempre pensando: o que eu consigo levantar hoje é o máximo que eu posso levantar hoje. Eu só consigo levantar 5 quilos sem provocador. Ótimo, levante 5 quilos. Não sim, pense em fazer uma atividade, nossa, mas tem um cara magrelo igual eu ali que está levantando 300. Tá, mas tem quanto tempo aquele cara está ali treinando, magrelo igual você, que está levantando 300? Não foi da noite para o dia que ele conseguiu levantar isso. com certeza. E aí o que acabou acontecendo? A gente tinha um personal, a gente se deu isso de presente depois que a pandemia começou a ficar um pouco mais tranquila, né? A gente se deu um personal para tentar ganhar o tempo. E eu comecei a observar que a dor no quadril dela tinha momentos de pico, tinha momentos de melhor, tinha momentos que não. Até que um dia ela reclamando de dor no quadril, ela chegou no personal e falou assim: olha, vamos fazer a perna hoje? Eu falei: não, vamos. Eu tô com um pouco. Não, vamos fazer então um exercício isométrico. O que é um exercício isométrico? É quando você faz o exercício, só que sem fazer movimentos articulares, tá? Fazer o músculo trabalhar. Então, o que aconteceu? O personal pegou, colocou uma bola nas costas dela, pediu para ela ficar com o joelho flexionado, sentada, só que sem uma cadeira, empurrando a bola para as costas. Isso aumentou a carga no quadril dela. Isso aumentou o desconforto dela. Por quê? Porque uma pessoa que sofre de bursite, uma pessoa que sofre de lesão, dependendo da circunstância, ela não pode fazer um exercício isométrico, porque você agrava a questão articular. Então, aqui era preferível. Vamos fazer a perna hoje, Jaque? Só que assim, você está levantando, por exemplo, 50 quilos, vamos fazer só com 5, com 10?
Porque eu não estou preocupado com a carga, eu estou preocupado com o movimento que Com você vai movimento. executar. Era isso que eu ia te Então, falar. é importante você pensar na qualidade do movimento que você vai fazer, e não da carga. Tem Isso hora que serve por um magrelo que viu o outro magrelo lá pegando 300 Isso, quilos. isso. É igual eu falo Porque assim, se ele fizer repetidas séries com menos quilos e mais série, ele uhum, vai também sim. treinando o corpo E, dele. e até uma questão interessante, todo mundo que chega, por exemplo, na academia, às vezes vai no YouTube, até o meu professor da pós-graduação ele fala muito isso, né? Que hoje em dia existem muitos profetas do YouTube, profetas da rede social. E aí você escuta o cara falar o seguinte: não, porque para você ter um aumento da massa muscular, você tem que treinar até a falha. E olha que coisa linda. A síntese de ATP, da adenosina trifosfato, que é a energia do nosso corpo, ela tem um pico de no máximo 10 segundos. Se você está levantando muita carga, se você está fazendo muita atividade física, nossa, estou aqui, está quase chegando na falha, você começa então, a ter liberação de uma série de substâncias no teu organismo que você reduz a tomar digamos, o seu pique. Você reduz a tua velocidade, você reduz a tua força. E isso não é bom para o teu ganho de massa. Às vezes, se você for fazer, por exemplo, é claro que assim, não estou deixa bem claro que não estou prescrevendo tratamento. Cada indivíduo Sim, ele vai precisar de uma análise com o educador físico. Só que, se você, por exemplo, fizer 3 séries de 10 quilos, você vai ter um ganho de massa melhor do que um cara que fez 5 séries de 20. Porque o ideal não é você levar até a falha, é você ter o teu bem-estar. Tá bom, você faz atividade física para quê? Não, o que eu quero é ganhar volume muscular, eu quero ter o corpo igual ao do Schwarzenegger. Então, tá, beleza então. Então, se você quer ter um corpo igual ao do Schwarzenegger, entenda que você vai ter que levar você até o teu limite. E você não pode treinar com um cara que não treina alguém que te leva para ter o corpo do Schwarzenegger. Isto sim. é, você tem que estar com um cara que vai treinar você para ter aquele tipo de desenvolvimento físico. Você não vai treinar. Até uma questão que é interessante, tem um pessoal que é fisiculturista. Quando os caras vão fazer o trabalho dele, de exibição do corpo deles, tá? Olha só que coisa interessante e preocupante. Eles deveriam estar com o físico deles no máximo da potência. Porque agora ele vai estar ali, ele vai exibir o físico dele. Só que o que acontece? Para ele chegar naquele momento da sua apresentação, como que eles chegam? Desidratados, desnutridos. Por quê? Porque eles estão prestando em performance. E nem sempre a performance ela é algo saudável. Você consegue conciliar performance com saúde? Você consegue conciliar performance com saúde, desde que você tenha um acompanhamento adequado. Só que tem alguns esportes que eles fogem um pouco, e o fisiculturismo é um desses. Sim, Entendeu? o atleta de alta performance, ele se lesiona muito, porque ele é levado ao estresse, né? Uhum. Ele é, E, ele é- e, e até uma questão interessante: o cara que ele se lesiona muito, ele é um cara que vai ter uma vida esportiva curta. Você pega, por exemplo, grandes jogadores de futebol que eles começaram a executar suas atividades físicas, começou a jogar, e de repente começou a vir uma série de lesões. Esse cara custou chegar a 30 anos. Ou seja, o teu rendimento esportivo foi muito curto. Agora, o cara que não lesiona com facilidade, que respeita o corpo dele, esse cara vai jogar com 35, 40, 50 anos. Você pega, por exemplo, o Zé Roberto, que aposentou no Palmeiras anos atrás, o cara foi parar de jogar bola com 45 anos, e o cara estava jogando em alta performance. sim, Entendeu? Aí você pega, por exemplo, o Kaká, que por uma lesão que foi no pé, isso é interessante comentar, que foi no pé, que houve uma sobrecarga no pubis, que ele desenvolveu uma pubalgia por conta de uma lesão no pé, de uma entrada que teve de um jogador num jogo lá na Europa. Ele pode jogar bola antes dos 35 anos de idade. O cara aposentou. Então, quer dizer, quanto mais lesões você tem, maior a chance de você ter a tua vida esportiva encurtada. Quanto menos lesão você tem, maior a chance de você ter a tua vida esportiva prolongada e com a saúde. sim. O nosso corpo Entendeu? foi feito, projetado para se movimentar, né, Adão? Isso. Nós fomos Mas, feitos para movimentar. e a Mas só que gente assim, precisa disso, mas tem que uhum, também a moderação, né? isso. Se a gente ver direitinho, Valéria, quando a espécie humana ainda era caçadores e coletores, isso lá nos primórdios, o que a gente fazia? A gente tinha que sair de casa cedo,
caçar, correr, andar a longas distâncias, pegar aquele animal, trazer para casa arrastado nas costas. Sim. O que você faz hoje? Você pega teu celular, você abre o aplicativo do iFood, você vai lá, Shine Box, e você manda o cara entregar na tua casa. Ou seja, você não corre mais tudo isso. Então, antigamente, nosso corpo ele era treinado a longo prazo. Esse cara ele é treinado desde pequeno a correr, a pedalar, a correr, a caminhar a longas distâncias. A título de curiosidade, né, tem alguns trabalhos daquela época, trabalhos que mostram que um caçador-coletor ele caçava num perímetro de mais ou menos 25 quilômetros quadrados. Em Nossa. 25 quilômetros quadrados, de onde eu moro hoje, em 25 quilômetros quadrados, eu tenho mais 3 cidades. Meu pai do céu. Eu não faço nem ideia daqui de onde eu moro, quantos supermercados tem aqui na região. É. E o pior, eu nem vou a pé, eu vou de carro. Entendeu? Então, assim, trazendo isso para o contexto da biomecânica e trazendo para o contexto do pé. Nosso pé, ele foi feito para sofrer mesmo. Ele foi feito para aguentar carga, foi feito para aguentar pressão. Só que a modernidade fez nosso pé ficar preguiçoso. É. Tanto é que, se você treinar, eu te faço esse desafio, tá? Tem alguns trabalhos que mostram que se você treina descalço levantamento de peso, você fortalece a musculatura intrínseca do pé. Logo, a questão de você ter, por exemplo, um joanete fica mais difícil. A questão de você ter encurtamento de músculos intrínsecos do pé fica mais difícil. Por quê? A tua musculatura está robusta, está treinada com aquilo. Porque você está fazendo algo simples. Você está fazendo levantamento de peso olímpico, você está fazendo levantamento, por exemplo, um exercício de kettlebell, você está fazendo, por exemplo, agachamento descalço. Mas fortalece a musculatura intrínseca do pé. Mas o peso está nas costas. Tudo bem, mas teu pé carrega, teu pé levanta peso. É E olha, verdade. né, e olha Faz só como é que. sentido o que você está É, falando. e olha só como é que a biomecânica ela traz isso. Por quê? Porque hoje em dia que o cara quer, o cara vai comprar um tênis, ele paga R$ 2.000 no tênis, não, porque o tênis é feito com material da NASA, porque isso aqui o couro dele é couro de alienígena de Vênus. Porque, nossa, custou R$ 2.000 porque tem um sistema de propulsão a jato, tá? Porque tem bolas esféricas, espumas e não Mas sei o não é quê. para o pé dele. Mas não é pro pé dele. Justamente isso. Mas não é pro teu pé, entendeu? É. Você vai encontrar, às vezes, calçados que vão adequar muito bem para você. Não é porque o tênis da marca X todo mundo usa e quer dizer que você é todo mundo. Minha mãe falava muito isso, né? Você não é todo mundo para poder usar isso. Entendeu? E agora você tocou um ponto que tem a ver com biomecânica e que a gente vê muitas propagandas aí no Mercado Livre, no Instagram da vida, de dispositivo que prometem tirar joanete, corrigir isso e aquilo, e que a gente sabe que não funciona assim. E aí que é interessante, né? E o que A é para todo indústria, mundo não é para ninguém, né? isso, e é que a questão, a indústria, ela quer vender. E quem que compra isso? O leigo. É, E quem que arruma mais problema? O leigo. Eu é, tive outro dia conversando com uma paciente que ela entrou no site do Mercado Livre da Vida, tá? Não sei se foi o Mercado Livre, é claro, não estou falando mal do site, mas é onde se acha muita coisa. Ela falou assim: então eu comprei um corretor de joanete. Eu é. peguei, olhei para cá, tá, mas como é que ele é? Não, é para mim usar durante a noite. Eu falei, tá bom, quanto você pesa? Eu estou pesando 70 quilos. Então tá, quando você caminhando, em média, você joga 1,1 de peso no solo. Cada pisada sua, em média, 1,1. Se você está correndo, isso pode ser, às vezes, 1,7, 2,4. Até que do 1,1, 2,4. Se você pesa, por exemplo, 100 quilos, você joga 1,1, cada pisada sua, você está jogando contra o solo 110 quilos. Sim. Se você está correndo, imaginemos que você está correndo a 1,9, então você tem de impacto no teu pé 190 quilos. Porque quanto mais você corre, mais pressão você joga no solo, mais rápido, você acaba deslocando mais rápido isso. Tá bom, mas você está pesando 70, você está jogando mais ou menos com o teu pé durante o dia, 77 quilos, 80 quilos para arredondar para quanto ficar fácil, tá? Tá. Você deitado, joga quanto? Mas nada. Você concorda comigo, então, que quando você está jogando peso, teu músculo está sofrendo, durante a noite, você está deitado, você está jogando carga nenhuma no teu pé, e você quer que
8 horas, sem o aparelho, sejam sanadas por 12 horas sem carga no teu pé, não vai resolver. É. Não vai, desculpa. Você pode até ter tentado, eu entendi que foi uma boa ação, mas eu te falo, não vai resolver, não. Tá? E agora, o seguinte, uma questão que é interessante, Valéria, que é o seguinte: a cirurgia de hálux valgo, ela não pode ser descartada. Por quê? Porque em algumas circunstâncias, existe uma deformidade articular tão severa que a única forma de melhorar aquela articulação é fazendo uma osteotomia. Tá? O que seria isso? Para quem não entende, a osteotomia é você, falando assim de uma forma bem simples, é você serrar o osso. Você tem que quebrar o osso, tem que reposicionar. Tá? Não existe outra situação. E ainda existe aquele estigma da cirurgia de Joanete lá do passado, né, Adão? Eu escuto isso, eu escuto hoje em dia. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, existe. É claro que cabe ao ortopedista fazer a proposta da melhor oferta cirúrgica para o paciente. Mas hoje em dia a gente já vê, por exemplo, algumas cirurgias de mínima invasão, que a pessoa ela sai do consultório, do centro cirúrgico, às vezes com 3 pontinhos só. Sim. E claro que tem algumas que você precisa fazer uma abertura de toda a região metafalangiana ali, tá? Então, às vezes, o corte ele é um pouco mais extenso, tá? Só que, para aquela situação é necessária. Então, é isso que eu falo, a gente tem que entender que cada caso ele vai necessitar de uma técnica específica. Sim. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente também olhar para não ter um preconceito e um preconceito de que essa lesão, de que essa correção do hálux é necessária apenas modo cirúrgico. De tratar isso com ortoplastia, por exemplo, você consegue desenvolver isso muito bem, tá? Prevenir o avanço da situação. Você consegue fazer exercícios em casa, muito simples, que você consegue trabalhar a musculatura adutora, abdutora do hálux, tá? Como também a extensora e flexora do hálux, né, do dedão. Então você tem técnicas mais simples, só que depende muito de como está a situação nesse paciente. Que tem casos que, olha, para melhorar é só cirurgia mesmo, não tem jeito. E dor, né? Tem pacientes que Isso. sentem dor. Uhum. Eu tenho, Janete. Entendi, dói. Não, não dói, é de isso que eu ia falar. boa. O meu foi de salto fino. Usei 30 anos Scarpam, mas eu intuitivamente eu alterava os calçados. Nem sabia que isso ia me favorecer. E então, nem isso modera sempre muito. modera. E nem sempre, embora sempre de salto alto, mas nem sempre era o bico fino. Eu usava sandália também. E ficou feio. É feio, mas tá tudo bem, ele não dói. Tranquilo. Você consegue calçar, você consegue fazer suas atividades do dia a dia. Então, essa é aquela circunstância em que eu falo assim: olha, na minha opinião, eu não faria cirurgia. Sim. Mas pega a opinião do médico. Lógico. Pega a opinião dele. Entendeu? E aí você verifica, ó, tá te incomodando para andar, para correr, para pedalar, brigar com o marido, para pôr o sapato? Não, não tá. Então, deixa quieto. O time tá ganhando, se mexe. Até você fez lembrar uma situação bem interessante. Eu lembro que eu estava uma vez, não lembro que cidade, ministrando um curso, e aí acabou caindo essa questão do sapato, uma colega falou assim, mas qual que é o sapato, qual que é o pior sapato que a mulher poderia usar? Ah, é o salto alto. Certo. Maconha, cocaína, são drogas? São. Se usar, o que acontece? Dá problema. Dá. Engraçado. Por que podólogo usa salto alto se o salto alto ele é um sapato ruim? Aí eu lembro que a maioria dessas ficaram me olhando, aquela cara assim, incrédulas. Por quê? Porque elas estavam usando salto alto. Então que eu peguei e falei assim, gente, o problema, diferente da droga, tá aí claro? O problema do salto alto não é o salto alto, mas é como se usa. Se você fica usando, se você bebe cerveja demais e você vai dirigir, dá problema. Se você bebe demais e não vai dirigir, só bebeu demais, dá problema. Mas se você souber beber, não vai ter problema nenhum. E o salto alto? Também. A moderação, ela faz a gente entender que qualquer Isso serve circunstância é para incrível. rasteirinha também. Aquelas rasteirinhas com a sola de couro dura. Menina, a Jaqueline, ela deve ter. Olha, te juro, se eu abrir o guarda-roupa, vai ser uma funcionária da Melissa daqui de dentro. Entendeu? Vai ser uma funcionária da Melissa. Ela fala assim: Oi, Ladão, tudo bem? Eu falei, mas é o mesmo uniforme de ontem, menina. Sabe? E por quê? Porque ela tem muito sapato. Mas eles são veneno. Depende de como se usa. Sapato salto alto é veneno. Depende de como se usa.
Entendeu? Agora, uma coisa eu tenho certeza que se tiver algum homem ouvindo aqui, vai concordar comigo e a mulher também vai concordar comigo. Para mim, não existe nenhum sapato que deixe a mulher mais elegante que salto alto. Com certeza. Não, não tem. Só que assim, tem que saber onde Porque a usar. nossa postura muda. Quando Muda. você coloca um Boa, salto alto, você se empodera. aham, e fala assim, além do empoderamento, você se sente bem, o psicológico fica bem e a mulher consegue passar isso pro lado. Ela É, consegue transmitir que a segurança que ela tem com o salto alto, entendeu? Tanto é que a gente fala assim, se você vê um advogado de bermuda, ele pode ser um excelente advogado, mas ele não passa seriedade se você for no escritório dele. Que a mulher, sim, se você chegar lá e ver a mulher de rasteirinha, chinelinha havaiana, advogado, não passa seriedade. Joga um salto alto com a mesma roupa. Opa, mudou o conceito. é Porque verdade. não só de você visualizar ela, mas também dela se posicionar, dela criar sua postura frente ao paciente, frente ao cliente dela. E a Porque podóloga? muda a tua imagem, né? Muda tudo, você muda tudo, entendeu? Então, isso que eu acho interessante que, se a gente puder sempre não ter a proibição do salto alto, tá? É claro, volto a falar, há ressalvas, sim, há ressalvas, tá bom? Entretanto, se a gente for observar direitinho que muitos profissionais acabam falando assim, não, você não pode, salto alto é um perigo. Como que essa paciente está usando salto alto? Porque de repente, É. talvez que ela está utilizando, não é errado. É a mesma questão, por exemplo, galera, o pessoal fala assim, ah, mas a moleca é um veneno para o pé do idoso. Mas se é o único sapato que ele consegue colocar, será que é ruim? Assim, É, né? Talvez você vai pedir para ele tirar um sapato e colocar outro, você vai gerar dor, vai gerar desconforto para ele. Talvez a moleca é o melhor sapato para ele. é o que dá para fazer, né? É o que dá para fazer. O É que o você que dá consegue para. fazer de melhor com o pouco que você tem? Você tem que fazer isso. E hoje nós temos bastante dispositivos no mercado, claro, feito por profissionais, adequado para a sua biomecânica, Uhum. que ajudam muito, principalmente o idoso, né, Adão? Sim. E aí que eu tenho que entender é o seguinte, que na questão do idoso, Valéria, ao longo do tempo, esse idoso ele vai passar por um processo chamado de sarcopenia. A sarcopenia é uma redução da massa muscular. Praticamente todo mundo que vai envelhecer vai ter isso. Por que eu falo praticamente todo mundo? Porque a ciência hoje ela sabe que se você começar a ter atividade física mais cedo, você retarda o surgimento da sarcopenia. Entendeu? Você retarda muito isso. Então, Sim. nesse sentido, tá? Até eu lembro que isso foi uma das questões que estava conversando na pós outro dia. Um idoso de 80 anos que ele malha, ele tem toda a questão coordenativa dele idêntica à de um cara de 20 anos sedentário. Só que um cara de 20 anos sedentário, o cara tá bem de vida. É. E o idoso de 80 não era para estar desse jeito. Então, ou seja, a atividade física ela vai aumentar a longevidade desse indivíduo e a biomecânica dele vai estar envolvida nisso também. Por quê? Quanto menos lesão esse indivíduo tem, melhor. Só que voltando à questão da sarcopenia, entendendo que o músculo ele é um agente do sistema locomotor nosso e é o principal, né, ele é o ator principal né, na locomoção. Se você tem uma redução dessa massa muscular, tá? Óbvio que você vai ter um atraso ou uma redução da musculatura, do movimento seu. Por que idoso geralmente? Porque o cérebro está captando que aquele degrau está um pouco mais longe, só que na hora que ele fala para o pé assim, ó, o paciente, o pé, abre 10, o pé só consegue responder a 8. Só que se Sim. ele muscular desde agora, ele vai ter uma resposta neurológica muito efetiva mais para frente. E também o mecânico dele vai ser alterado? Claro que vai. E aí entra outros problemas, tá? Que principalmente na mulher, por exemplo. A mulher ela vai ter sarcopenia como qualquer outra pessoa que vai envelhecer. Entretanto, a mulher ela tem um problema recente, que começa mais cedo nela do que no homem, que é caso de osteoporose. Por E causa aí, da se você tem, menopausa. por causa da menopausa, se você tem uma alteração da musculatura associada ao enfraquecimento ósseo, pronto, você tem agora a receita da catástrofe. Porque É. você não plantou. E até assim, para que fique bem para o ouvinte nosso aqui, é que a melhor fase de você criar uma poupança óssea é até os 35 anos. Depois disso, você começa a utilizar essa poupança que você tem. O quanto você está poupando?
né? Ah, mas eu tô com 50 anos hoje, quer dizer que eu tô ferrada? Não, se você começar a malhar, você consegue recuperar isso. É 100%? 100% não. Mas você recupera bem. Ah, eu tô na menopausa e tô fazendo atividade física. Você vai conseguir recuperar bem. Por quê? Porque a ciência mostra pra gente que pessoas com idade avançada, pessoas que já sofrem de sarcopenia, pessoas que já sofrem de problemas de redução óssea, ela vai começar sim a ter melhora na qualidade de vida, melhora de função coordenativa, ou seja, os movimentos delas ficam bem aflorados, logo, problemas podais passam a ser reduzidos, problemas biomecânicos passam a ser reduzidos. Vou dar Sim. um exemplo simplesinho, Valéria, até para não se der nessa questão. Já percebeu que quando a pessoa ela sente dor com 60 anos, ela começa a fazer pilates, a dor vai embora. Por quê? Porque ela começa a fazer algo que ela não fazia antes, ela começou a se movimentar. É, Quanto mais movimento a pessoa ela faz, melhor é para a articulação dela, melhor é para o ligamento, melhor é para o músculo, melhor é para tudo. a Por quê? Porque com notícia ação, ruim é que se ela parar, a dor volta. a dor volta. Mas é Entendeu? A dor volta. impressionante. E você sabe que eu tive muitos insights quando eu comecei a faculdade de podologia, viu? Eu mudei muita coisa na minha rotina por conta dos aprendizados que eu vinha tendo com relação à anatomia, nosso corpo, as nossas necessidades. Mudou Uhum, muito a minha forma de ver. E eu já vinha num ritmo, sempre fiz atividade de alguma forma, mesmo desde adolescente. Hoje eu faço musculação e hoje é minha prioridade, é meu compromisso comigo. Se eu uhum. tiver que começar meu expediente 9 horas da manhã, 6 horas eu estou na academia. Ponto. Então, porque assim, você construir isso é uma questão que demanda um pouco de tempo. Cara, mas depois que você pega o embalo, você vai embora. Hoje eu vou na academia, Jaqueline, e a gente não vai, eu não tô mais assim. Pô, eu tô com 38 anos, não tô velho. Mas hoje eu não prezo mais por aquele volume muscular que eu queria ter quando eu tinha 15 Claro. anos. A gente quer Só manter, a gente quer saúde, né? isso, e eu gosto de falar assim, outro dia até o cliente meu estava comentando comigo, falou assim, Adão, fiquei sabendo que teu aniversário hoje, cara, quantos anos? 38. Desculpa o que eu vou falar, tá, Valéria? Mas ele falou mesmo assim, ih, então você tá fudido, hein? Eu falei, por quê? É porque, na verdade, você tem 38 vivido. Você parou pra perceber que faltam duas para 50? Eu parei, pensei, olhei pra cara dele e falei assim, rapaz, eu não tinha feito essa conta por esse lado, não. Eu tô mais perto de 50 do que dos meus 18, entendeu? É. Então, alguém falou que eu falei assim, cara, é verdade. E isso me deixou tão desconfortável que eu parei e pensei assim, como é que eu vou chegar com 50 anos? Porque daqui 12 anos eu vou ter 50. Mas foi Como é que uma eu vou estar com 50? provocação saudável. Foi. E foi uma provocação tão saudável que ele me fez refletir demais. Pensar que não está na hora de você começar a olhar para a tua vida com um olhar um pouco mais leve, não, hein? Porque você vai chegar com 50 anos, se Deus quiser, mas como é que você vai chegar lá, É. Eu tô com né? 57, Adão. Ô, louco, sério? Sério, Você não cinquenta e pode, mas sete. com cara de 30, eu vou te ser sincero, filho, Ah, com cara de 30. essa é boa. Mas Mas meus isso é. filhos são adultos. Eu tenho um filho de 31 e outro de 27. Gente do céu. Que Deus conserve você sempre assim, que Deus conserve a genética dos teus filhos assim também. O teu neto também falou que você é um netinho, né? Uma Uma netinha de 1 ano netinha. e 8 meses. Que gostoso, cara. Que gostoso. É, Que Deus tem, conserve. tem que treinar bastante para eu poder brincar com ela, né? Senão não consigo É. acompanhar. E eu vou te ser sincero, tem hora que eu vejo lá os meus pais mesmo, a minha mãe, ela tá lá pré-diabética, ela tá com colesterol um pouquinho elevado. Você fala, mãe, eu vou fazer atividade física. A resposta que ela me dá é a seguinte: me deixa. E meu pai? Meu pai tá com 60 anos, tá indo pra academia. É uma de Atualmente tem 58. quanto? 58. Ah, tua mãe tem a minha idade. Minha mãe é nova igual você. E meu pai tem 60 anos, só que meu pai tá mais inteirão do que eu. Eu tenho menos cabelo que ele. Não Eu tenho menos é? cabelo que ele. Meu pai é Porque cabeludo. uma coisa puxa a outra. Se a Uhum. pessoa tiver uma disciplina, porque tem que ter uma mínima disciplina, né, Adão? Sim. Você começa a fazer atividade física, se sente melhor, se sente mais disposto, produz melhor, tem mais vontade de estudar, ganha gosto pela vida e Uhum. começa a tal da curva da felicidade. Sim, sim. E nessa questão a gente fala o seguinte, né? Dependendo do tipo de calçado que você for utilizar para fazer atividade física, a gente tem que olhar para isso também.
você reduz. Muito. Você vai reduzir problemas podais, desconforto podal, você vai poder utilizar qualquer tipo de sapato, fazendo atividade física, fazendo as questões do seu dia a dia, sem mudar as suas atividades da vida diária. Você vai chegar à terceira idade sem problema nos pés, porque ele vai lembrar, não adianta eu querer trabalhar o músculo da coxa e esquecer que no meu pé, entendeu? Exatamente. E eu preciso também olhar para esse contexto geral. Que tipo de sapato eu estou utilizando para ir para academia? Será que ele está de acordo com o que eu preciso? Né? E o tempo que a gente usa, se você vai usar todo dia, 1 ano você já está tendo que trocar esse Sim. tênis, né? E até interessante que assim, o pessoal fala assim, mas quando eu toco de tênis com o solado tá bom, mas o problema não é o solado, o problema é a parte interna do sapato. Como é que É, tá a espuma interna? A densidade dela tá boa? Não, tá ruim, então troca. é Porque verdade. vai gerar instabilidade para o tornozelo, e se gera instabilidade para o tornozelo, você tem uma instabilidade da articulação talo-crural, né, que é aquela pinça do maleolar. Se você tem isso, você joga a instabilidade para o teu joelho e para o quadril. Geralmente o idoso, quando ele tem uma marcha um pouco alterada, ele vai compensar isso em algum lugar, onde é o quadril. Qual que é o principal local de fratura de idoso? Cabeça de fêmur. Por quê? Porque você aumenta a sobrecarga tamanha ali em cima, tá? Por conta da marcha deficiente, por conta da musculatura que não foi trabalhada ao longo da sua vida, que você não fez atividade física ao longo da sua vida, tá? Que ela vai ter que compensar em algum lugar. E na hora que ela compensa, pimba. Aí você para e pensa, o que geralmente uma fratura de fêmur traz para o indivíduo? Bom, geralmente, se esse indivíduo for ficar internado há muito tempo, tá? Começa a ter problemas pulmonares, porque ele não consegue respirar direito, fica muito tempo deitado. Aí vem quadro de pneumonia mais elevado. E qual que é a consequência disso? Morte. Olha É, como é que uma coisa vai puxando a outra, né? exa- Uma coisa vai levando a outra. Então, quanto mais cedo eu começar a trabalhar, a olhar para mim, melhor para minha biomecânica, para minha atividade física, minha saúde, melhor vai ser, porque hoje em dia a gente está percebendo que a alimentação está ficando tá ficando melhor para algumas situações. A gente começa a perceber que o povo está mais empenhado num mundo mais globalizado, melhor para poder se viver, e aquecimento global e tal. Tá bom, mas e o teu microcosmos? Você está olhando para ele também? é, É, é verdade. isso a gente precisa começar a observar. E hoje a gente fala muito da saúde, a gente fala do alimento saudável, e as pessoas acham que é alguma coisa fora do comum. E se alimentar saudável é fazer a comidinha do nosso dia a dia, né? Uhum, Sair das caixinhas, das latinhas, dos congelados, que isso faz muito mal para a gente, uhum. Eu entendeu? tive uma aula com uma PhD em nutrição, certa vez, e 5 minutos de aula dela, ela me fez sentir um arrependimento pro resto da minha vida de comer miojo. Miojo, salsicha. Salsicha, meu pai do céu. A hora que ela começou a mostrar algumas coisas, eu falei assim, não, comia isso, comia, né, teu pai. E batata frita é um E, veneno, e- e é é tão igual, bom, né? então, e é igual fala assim, tudo que é viciante é gostoso demais, só que isso é proposital, É, entendeu? Isso é proposital. a Em alguns, indústria sabe disso. sabe, em alguns alimentos, por exemplo, como aqueles chips que vêm em pacotinhos, né, Doritos, tal, se você for lá atrás, você vai ver lá que tem um produto chamado glutamato monossódico. O glutamato monossódico, ele é percebido, na composição dele, existe um produto chamado umami. Para a composição dele, tem esse umami. O humano ele realça o sabor. Então ele acaba criando conexões na nossa cabeça que nos fazem lembrar de um momento que a gente não consegue recordar direito, que é na amamentação. O humano, porque é aquilo que é mais humano. O que a criança adora fazer? Mamar no da mãe. Por quê? Só por causa do Sim, alimento? Não é só por causa do alimento, é porque o momento é prazeroso. E é. o que o salgado faz? O salgado também faz isso. E por que você gosta muito de salgado? Porque ele te gera lembranças, claro que subconscientes, né? É, Inconscientes, de que é exatamente. prazeroso. E onde é que você consegue encontrar glutamato monossódico? No Doritos, no chips, como já falamos, né? Mas também você acha no McDonald's, no Burger King, né? Sim. Na salsicha, no E miojo. uma coisa leva a outra, porque quando a gente começa a olhar para a nossa saúde física, a gente acaba olhando para as outras áreas da nossa vida que Sim, também estão deficientes e que a gente precisa ajustar para viver sim. melhor, viver até os 100 anos, né?
Viver até pelo menos. fazer essa busca, né? Fazer essa É, busca aí. eu tô nessa meta, o Adão. Ah, se Deus quiser, você vai conseguir chegar fácil, fácil. Se Deus quiser. Com essa cara Olha, de 30, você vai chegar a fazer até passar. é ruim, hein? Adão, olha, eu queria te dizer que esse nosso papo foi muito gostoso. A gente acabou até se excedendo um pouquinho do tempo. Dá, fica tranquilo, eu adorei também. Foi muito gostoso, foi leve. Eu acho que deu para a turma aí entender como é que funciona o nosso corpo, pelo menos um pouquinho. Uhum. E futuramente a gente bate um outro papo falando de Opa, um outro tema estou à para disposição levar sempre. mais informação para a turma aí, para o pessoal. Eu estou Tá à bom? disposição. Agradeço muito pelo convite, Valéria. É uma experiência nova poder participar de podcast assim. Fico muito feliz mesmo aí pelo convite. Saiba que já tem portas abertas para você prosear mais com a gente também, tá Ai, que bom? legal. E o que você precisar da gente, a gente sempre está à disposição, tá bom? Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo. A mensagem que você quiser, ou uma frase que você gosta, ou uma mensagem para quem está fazendo o curso de podologia, o que você quiser, fica a seu critério. Tá, eu lembro que eu tive um encontro na Beauty Fair, o ano de 2022, e aí eu encontrei com uma amiga minha que ela é professora do Senac de lá. Ela chegou de mim e falou assim: Adão, você aqui é minha turma. Que recado que você pode dar para essa motivar elas? Eu falei: estão terminando o curso? Então, olha, gente, eu espero que se ferrem o mais cedo possível. Ah, mas como assim? Eu falei: é simples. Quanto mais cedo você errar, melhor você vai se desenvolver. E eu acho que não existe nada melhor do que o aluno no início da profissão. Quando eu faço se ferrar, não é no sentido negativo, eu faço no sentido assim: é, tire um pouco do seu sangue. Isto é, pare de ficar olhando para o que é imediato. Perca o churrasco no final de semana para estudar, Certo, sabe? com Tire, certeza. tire um tempo. Nossa, eu queria tanto poder fazer, mas eu tenho que estudar. Estuda. Ou seja, quanto mais cedo você fizer isso, melhor vai ser. Por quê? Você se ferrando mais cedo, e é o se ferrar positivo, tá? Mais cedo você começa a ter resultado da tua vida. Então, a gente pode falar assim, numa frase bem simplesinha, eu acho que eu poderia dizer isso, pessoal. Procure errar o mais cedo possível. Procure estudar o mais cedo possível. Porque 20 horas passam para quem está na frente do Netflix, como também 20 horas passam para quem está estudando. O tempo é o mesmo. Perfeito. Como você utiliza o tempo, né? Porque, querendo ou não, Valéria, no final, a gente trabalha para poder alimentar a nossa família. É. Mas como você alimenta a tua profissão? É somente através de estudo, entendeu? Somente através de estudo. E não tem jeito de você fazer outra abordagem se não for somente isso. Principalmente nessa área que a gente está. Aham. E com esse conhecimento tão acelerado, né? E como está mudando. E se você não acompanhar, você vai ficar atrás. E fala as tuas redes sociais para quem quiser te encontrar. Então, eu não sou muito atuante no Facebook, mas no Facebook tem lá Adão Neto Podologista, que também é o mesmo nome para o Instagram e que também é o mesmo nome para o YouTube, tá? Então tem esses três canais aí. Eu sou muito ativo. Travou. Tá me ouvindo?